Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 20 de março. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido aí de imediato a se inscrever no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. O procedimento é simples, basta passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se e na sequência clicar aí na opção de se inscrever no canal. Para receber as recomendações, informações relevantes durante o pregão, tudo isso no seu celular, no seu desktop, carteira de ações, semanal, mensal, clica no card que está aparecendo aqui para você e siga os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Aqui na análise de hoje a gente vai falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar. Depois volto para as ações falando de PETR4, Vale 3, LRN3, PECAR4, TIET 11, POMO 4, JBSS3 e ENGIE 11. Começando pelo Ibovespa, queda mais forte para o Ibov, queda de 1,3%, e o Ibov volta para a região de topo que foi rompido. Foi lá, bateu nos 100 mil pontos, não conseguiu fechar acima, formação de topo, já voltou rapidamente para testar, chamado pullback desse movimento de subida. E aqui agora um movimento de baixa. Começou o movimento de baixa agora, então assim, teríamos em termos de espaço no tempo, em relação a esse movimento de subida, espaço ainda para poder cair mais ou mesmo ficar de forma lateral. Está em cima de um patamar importante de suporte, vai ser importante o Ibov gerar alguma sinalização mais relevante para cima, em cima dessa região dos 98 mil pontos. Se voltar a trabalhar abaixo dos 98 mil pontos, fechar para baixo dos 98 mil pontos, aí começa a trazer um aspecto um pouco mais de perda de força após esse bom movimento de subida e inclusive a sinalização de subida lá do gráfico semanal. Mas por enquanto ainda seguimos com a expectativa de poder, eu sigo com a expectativa de poder ter algum movimento aqui de recuperação por parte do Ibovespa nessa região de suporte. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato. Aqui nos futuros, no mini índice, a gente tem um mini índice testando toda a região de topos anteriores do gráfico diário. Então, região importante de suporte. Pelo gráfico de 60 minutos, a tendência já não é mais de alta, a tendência é de baixa. Depois, aí, volatilidade mais forte, depois do dia aí que o Fed divulgou a manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos, a gente tem aqui um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos, ou seja, um sinal mais negativo. Dentro desse contexto gráfico, movimentação para cima no gráfico de 10 minutos, no gráfico de 5 ou mesmo de 15 minutos, movimento para cima e seguido de topo descendente, por exemplo, respeitando ali a região de 98.915, que agora tende a funcionar como resistência, ou até mesmo um pouco mais acima na faixa dos 99.245. Então, esse nível aqui de resistência e depois esse outro nível, vindo aqui para cima, gerando sinalização de topo no G10 ou no G15, mais para a ponta vendedora no mini índice neste momento. Ou seja, está na região de suporte essa na faixa ali dos 98.390 e abaixo disso na casa dos 98.065. Então, são os níveis que eu considero um pouco mais relevante no mini índice em termos de suporte. Para voltar a pensar em ponta compradora, ideal seria ou escorrega mais e gera sinalização de fundo, na região mais ali dentro do suporte, desse último suporte já citado, sinalização de fundo, superação da máxima da hora anterior, para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. A outra alternativa é abrir forte para cima, voltando a fechar para cima desta região aqui, região esta dos 99.245 a 99.460. Voltou para cima dessa faixa de pontos, torna-se mais interessante para trabalhar na ponta compradora de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Depois disso, vamos falar do dólar no dia de hoje. Dia de hoje do dólar foi lá, primeiramente estava um dia mais de indefinição e ganhou bastante força para baixo com o Fed aí depois das 15 horas. Então o dólar segue no seu movimento de baixa. Para gerar alguma sinalização de alta, precisaria voltar para cima dessa região de 3.800, basicamente, máxima de hoje 3.800,5 e de ontem 3.802, mas por enquanto viés mais negativo, tendência de baixa aqui no gráfico diário, movimento de baixa e sem sinalização ainda para cima. Gráfico de 60 minutos, temos aqui o início de um fundo, só que é contra a tendência continua sendo a tendência de baixa no dólar, então topo e fundo descendente. Dentro deste contexto, tentou subir, que é aqui um patamar de resistência que está sendo testado agora, 3.769. Bateu nessa região ou veio um pouco mais acima e volta a gerar sinalização de topo, principalmente pelo gráfico de 30 minutos, aqui está o gráfico de 30 minutos, gerou sinalização de topo descendente, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixa no gráfico de 5 minutos, através dessa sinalização de baixa do G30. Para
focar mais em compra dentro desse movimento de subida, teria que buscar entrada através de uma correção desse último movimento de subida, uma correção e seguido de pivô de alta ou de fundo ascendente para entrar comprando aí a favor desse movimento atual de subida. Se abrir o próximo pregão revertendo essa queda dessa hora de pregão após o Fed, voltando para cima dos 3.785,50, fica mais interessante, logicamente, para se buscar operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos no mini dólar. Seguindo aqui para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentando aqui uma queda de 0,51%, lembrando, o pregão ainda está no leilão de fechamento no mercado à vista e nos futuros o pregão vai até às 18 horas. Então, o PTR4 pode alterar um pouco a sua variação, assim como os papéis que eu vou comentar na sequência. Então, temos Petro apresentando um candle de indefinição, um candle até um pouco mais de perda de força do movimento de subida, que se perder a mínima do pregão de hoje localizada em 28,90, após um movimento de alta mais longo, aumenta a probabilidade de se ter um movimento de correção. O suporte mais próximo para Petro, que eu vejo lá na faixa dos 27,75, 27,85 a 27,75, faixa de suporte mais próximo para Petro. Para quem está comprado no swing trade, um ponto de stop aí de proteção seria abaixo dos R$ 28,90, mínima do pregão de hoje. Vale 3 no dia de hoje, queda de 2,5%. Ação que ainda pode fazer uma correção aqui em duas etapas, vamos dizer assim. Fez uma primeira parte aqui que foi uma correção curta, gerou um candle forte para cima e agora pode fazer outra correção aqui, ou seja, desenrolar um movimento aqui para baixo. Aumentou a probabilidade após o pregão de hoje, a perda de R$ 50,40, que é a mínima de hoje, aumenta ainda mais essa chance de se ter essa correção voltando ali em cima das médias, mas ainda ficaria atento para a possibilidade de compra a favor de algum fundo em cima dessa região de suporte, aqui na média na faixa dos R$ 49,69. Então, principalmente se sustentar em cima desse patamar e gerar sinal de alta para cima dos R$ 50 novamente na Vale 3. LRN3, cheguei a recomendar uma nova entrada pelo gráfico de 60 minutos, nessa formação aqui de fundo na primeira hora de pregão, estava aqui embaixo, gerou sinalização de fundo, uma correção semelhante em ABC, depois desse movimento inteiro de subida, mas o papel andou pouco para cima e perdeu força e acionou a nossa saída aqui quando perdeu a mínima deste candle. Essa operação da LRN3 trouxe aqui uma perda de praticamente 1% na operação e uma redução de 0,17% no capital total, seguindo aí aquela questão de buscar operações com stop mais curto e, se der certo, gerar uma bela relação risco-ganho nas operações. A PCAR4 no dia de hoje também cheguei a recomendar uma compra pelo gráfico de 60 minutos, ou seja, um candle bem pequeno, uma entrada aqui tentando pegar esse movimento de subida, ou seja, um movimento de alta, um movimento de correção, sinalização de fundo, tentando pegar um movimento para cima. Ela chegou até ensaiar aqui a subida, engasgou no primeiro momento, gerou um bom candle aqui nessa penúltima hora de pregão e o stop foi reposicionado para baixo dessa mínima aqui, desse candle. O stop foi acionado aqui nesse ponto, ou seja, uma entrada aqui nesse nível e o stop saiu aqui assim, muito próximo do preço de entrada. Uma perda de 0,14% na operação, capital total menos 0,03%. Então, ou seja, se essa operação resolve andar, a relação risco-ganho seria excelente aí na PCAR4. Então, nesse momento, a ação inclusive montando a sinalização de topo abaixo do nível de resistência anterior. TIET11, ativo que está aqui próximo da nossa saída, stop de proteção na faixa de 11,49 para não sair mais perdendo, logicamente, se não abrir com gap aí a ação. Ainda está dentro do leilão de fechamento. Então, a única alteração dessa operação que a gente tem em aberto é o stop de proteção em R$ 11,49. Pomo 4, também stop aqui dela próximo aqui na faixa dos R$ 4,04. Ela está aqui com fechamento apontando para 4,06. Seguimos com stop aqui nessa faixa dos 4,04. JBSS3, no dia de hoje, só comentar então mais dois ativos que eu considero interessantes no cenário gráfico para apoiar a operação de compra aí pelo gráfico diário. JBSS3 que tinha um longo movimento para baixo, ou seja, uma tendência de baixa, anula essa tendência de baixa, rompe aqui para cima, está em cima desse patamar agora de antiga resistência, funcionando agora como suporte, e aqui nessa região, se ela patinar em cima desse patamar ou gerar uma lateralização aqui, ficará mais para compra de pivô de alta, ou se gerar um movimento mais limpo para baixo de correção, também possibilidade de fazer compra de fundo ascendente na JBSS3, ativo que me interessa acompanhar não só pelo gráfico diário, mas também pelo gráfico de 60 minutos. ENGIE11, também da mesma forma, movimento forte para cima, rompe dois topos anteriores e agora o mercado estava retornando em cima
dos topos que foram rompidos, fazendo ali o chamado pullback. Então, dentro desse contexto que está sendo montado aqui para o papel, movimentação aí nos próximos pregões, testando essa região, seja no gráfico diário ou no gráfico de 60 minutos, pode trazer oportunidade de compra a favor da tendência de alta do papel. Então, isso acontecendo, logicamente, vou divulgar essa recomendação dentro do canal DV Invest no Telegram. Para participar, lembrando, basta clicar aqui no i que está aparecendo e seguir os procedimentos para receber essas recomendações e informações relevantes durante o pregão no seu celular ou no seu desktop. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.